A fim de que entendamos a relação do judaísmo com o cristianismo, é de grande valor que façamos uma análise das principais instituições religiosas judaicas dos dias de Jesus, bem como das escolas de pensamento teológico e dos seus porta-vozes. Então, o que eu passo a fazer agora é lhe apresentar o chamado Caminho das Pedras. Então, eu passarei informações que ajudarão você a fazer uma pesquisa mais profunda. E quem sabe, preparando-se assim para ser um mestre da história do cristianismo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é de grande valor que você conheça o papel desempenhado pela sinagoga na cultura religiosa dos dias de Jesus. Olha só, no ministério de Jesus, bem como na expansão missionária da igreja, na comunicação do evangelho, da evangelização do mundo no primeiro século. As sinagogas surgiram logo depois da queda dos reinos do norte e do sul. Elas surgem entre as quedas dos reinos do norte e do sul e o advento do cristianismo. Eram locais de adoração, bem como de estudo do Antigo Testamento. As sinagogas estavam ligadas a escolas de pensamento teológico. Elas podiam ser encontradas tanto na Palestina quanto do lado de fora do território de Israel, espalhadas pela bacia do Mediterrâneo, por meio, portanto, da diáspora, da saída do povo de Israel do seu território pelos mais diferentes motivos. Então, aqueles que saíam de Israel e que passavam a residir em cidades do Império Romano, em cidades gentílicas, esses homens e essas mulheres, portanto, se dedicavam ao estudo da Torá, ao culto, lembre-se, longe do templo, que se era situado em Jerusalém. Então ali era o local de comunhão, era o lugar de estudo, era o lugar de culto, desempenhando, portanto, esses templos um papel muito importante do ponto de vista da edificação espiritual do povo hebreu. Olha só, havia vida nas sinagogas. Contudo, muito descaminho. E Jesus foi encontrado com frequência dentro da sinagoga, pregando a palavra de Deus, evangelizando, chamando pessoas à conversão. E os discípulos usaram amplamente essa estrutura a fim de pregar o evangelho para judeus de nascimento e prosélitos, gentios que haviam abraçado o judaísmo. Portanto, fica uma grande lição para a história do cristianismo. O quanto que essas estruturas nas quais nós encontramos vida e morte, o quanto essas estruturas podem ser usadas para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, sejam convertidas, provem do novo nascimento, ou sejam renovadas no seu compromisso com Jesus. Eu diria, portanto, que nós deveríamos nos dedicar nos próximos anos ao trabalho de evangelização daqueles que superlotam os nossos templos no Brasil. Sim, nós deveríamos ir para esses templos que, repito, eles correspondem hoje ao que as sinagogas representavam no primeiro século. Sabe? Nós temos que partir da pressuposição que esses templos estão hoje repletos de pessoas que, apesar de terem se tornado batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais e tal, não nasceram de novo. Estão precisando ser evangelizados. E olha, e se a palavra de Deus passar a ser verdadeiramente pregada nesses templos, gente que hoje frequenta a instituição religiosa vai cair fora. Não vai aguentar ouvir a mensagem.
Agora, é certo que muitos aparecerão para ouvir a pregação da palavra de Deus, que o próprio Espírito encaminhará essas pessoas, ajudando-as assim a decodificarem a pregação da verdade por meio do ministro do Evangelho. Então, eu hoje tenho muitos problemas com as nossas sinagogas, com os nossos templos. Às vezes eu acho os cultos insuportáveis mesmo, as músicas repetitivas, sem conteúdo, muita gritaria, muito barulho, sabe? Outro dia eu estava num evento e eu encontrei mulheres usando tampão no ouvido. Eu falei, mas por que vocês estão usando tampão no ouvido? Ah, pastor, porque ontem nós vemos aqui, o som estava tão alto que nós passamos mal, chegamos a vomitar. Então hoje nós decidimos vir com os nossos ouvidos tampados. Então, que coisa impressionante. E aí, quer dizer, quando você soma tudo isso, o tempo da adoração é um tempo gasto que só é justificado se a igreja se encontrar em período de avivamento. Quando a coisa se torna tão apaixonante que a adoração vem acompanhada da marca da espontaneidade, do desejo de estar com Cristo. E aí perde-se até mesmo a noção do tempo. Conforme se costuma dizer, o culto com hora para terminar, mas muitas vezes sem hora para terminar. Não que o Espírito Santo não respeite a ordem e não estimule a igreja a gerir todas as coisas com decência e ordem, como exorta o apóstolo Paulo. Mas pode acontecer isso, das pessoas serem levadas a dizer o que o apóstolo Pedro declarou: façamos três tendas, é bom estarmos aqui e não sairmos daqui. Não é? Agora é isso, eu sinto falta de conteúdo na pregação, sabe? Entre outras coisas mais. Às vezes até a arquitetura, ela me entristece, porque como que essa gente preciosa, né, pessoas que estão procurando a palavra de Deus, pode se ver confinada em locais tão calorentos, tão mal construídos, sabe, abafados, sem circulação de ar, barulho de ventilador, sabe, cadeiras desconfortáveis. Não estou dizendo que é só isso. A beleza, sabe, a vida, sabe, contudo, faz parte da realidade esse quadro que eu estou descrevendo. Eu lamento muito a impessoalidade do templo e o erro que os pastores cometem em deixarem subentendido que ali você tem a igreja, sabe? Quer dizer, que ali você vê a igreja, que ali é a igreja em funcionamento. Olha, ali é o lugar no qual os cristãos se encontram para adorarem a Cristo, ouvirem sua palavra, sabe? Orarem juntos, manifestarem sua gratidão a Deus num templo. Mas a vida da igreja, ela é vivida no dia a dia. Ela é vivida preferencialmente nos grupos pequenos. Sabe? Cristianismo é relacionamento. A igreja deve ser um local de amigos. Portanto, essa dimensão orgânica, ela deve prevalecer sobre a institucional. Por isso que hoje, embora eu não condene cristãos frequentando o templo, eu prefiro hoje frequentar igrejas menores e que cresçam, quer dizer, cuja evangelização seja feita mediante multiplicação de pequenas igrejas. Agora, não vejo nenhum problema das pequenas igrejas se reunirem uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para num templo, num teatro, num cinema, num salão de festas, ali então prestarem culto a Cristo, ao Deus Trino, e dando assim um testemunho da sua unidade. Portanto, é isso. A sinagoga desempenhou um papel muito importante no ministério de Cristo. Cristo foi encontrado nas sinagogas pregando a palavra de Deus, e os discípulos usaram amplamente essa instituição religiosa para levar pessoas à experiência de conversão no seu trabalho missionário no primeiro século. Agora, um personagem central da vida religiosa daquele tempo era o escriba, tão encontrado nos 4 evangelhos.
Os escribas eram mestres profissionais e eruditos que se ocupavam das escrituras, especialmente da lei judaica, tanto em sua forma escrita como também em sua tradição oral. É impressionante como que Jesus bateu nos escribas. Ele não condenou o ofício em si. Olha, você imagine uma pessoa que se tornou uma profunda conhecedora das Escrituras. Sabe? Pense num erudito. E um erudito cheio de amor. É um homem no qual percebe-se a presença do Espírito Santo. Que bênção esse pregador, esse pastor, esse teólogo é para a vida da igreja. Bem-aventurado aquele que identifica em sua vida a presença desse mestre cristão. Contudo, eis um ofício que pode ser usado amplamente pelo reino das trevas. Às vezes, pegando um escriba como esse e o mantendo ortodoxo. Não pense que o papel das forças das trevas é levar o escriba a ensinar sempre a heresia. Não, às vezes a melhor estratégia é mantê-lo ortodoxo, pregando a verdade, porém, dando a impressão de que ele não acredita em nada do que prega. É aquela pregação sem a unção, que faz com que no decorrer do tempo as pessoas trivializem o sagrado. Experimentem o endurecimento do seu coração, porque nada endurece mais o coração do ser humano do que a pregação da palavra de Deus sem o poder do Espírito Santo. É claro que o escriba pode ser usado de uma outra forma para, mediante seu trabalho de ensino, comunicar aquilo que é o exato oposto do que percebe-se presente no conteúdo da revelação. Então, ambas as coisas podiam ser encontradas no primeiro século. E eu diria que o Novo Testamento tem como objetivo proteger a você e a mim, pessoas que têm uma alma sedenta pelo transcendente e que, portanto, são encontradas dentro da instituição religiosa. Sabe, os evangelhos nos ensinam a nós não lidarmos de peito aberto com esses homens, sabe, porque eles podem ser usados pelas trevas para nos adoecerem. Olha, tem gente que só vê tomar conhecimento do seu adoecimento de alma 20 anos depois. Aí, ao fazer uma análise da sua vida pregressa, ao lançar um olhar retrospectivo sobre a sua jornada espiritual, descobre que teve sua alma arruinada em razão da relação acrítica com o escriba. Então, é importante que você conheça no Novo Testamento as críticas que Jesus fez a esses pregadores profissionais. Bom, vale também ressaltar que havia, no primeiro século, diversas classes de judaísmo, espécies diferentes de judaísmo, formas díspares de se interpretar o judaísmo. Então havia tendências, escolas e seitas. Vale ressaltar, em primeiro lugar, o papel da filosofia grega, o quanto o judaísmo, em não poucas cidades e até mesmo dentro da Palestina, foi afetado pela cultura mais ampla. Isso faz parte da história do cristianismo. É impossível estudar a história do cristianismo sem ver os cristãos em interação com a cultura. Ora, se fazendo valer dela para comunicar a fé, despojando os egípcios, pegando da cultura aquilo que ela tem de melhor, e ora, se deixando cooptar pela cultura, absolutizando-a e sujeitando, isso é um crime, especialmente presente no advento do iluminismo, da modernidade.
Então, se deixando cooptar pela cultura, sujeitando a revelação àquilo que é produzido por pensadores, ideólogos, filósofos, que passa a ser tido em razão da maciça presença na cultura como verdade inquestionável, para a qual a revelação tem que dizer amém. Meu Deus, há muita coisa a falar sobre isso. É claro que nessa dinâmica a teologia ela é aperfeiçoada. É claro que a igreja pode até rever sua interpretação das Sagradas Escrituras em razão da luz projetada pelos mais diferentes campos de investigação intelectual dos seres humanos. Agora, uma coisa é você rever a sua interpretação das Sagradas Escrituras, outra coisa é você chegar à conclusão que, em razão de uma nova descoberta científica, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Então, vale a pena, portanto, ao falarmos sobre essas diferentes espécies de judaísmo, de pensarmos na influência exercida por um homem. Filo de Alexandria, esse representante proeminente desse judaísmo eivado da filosofia grega, portanto, se chamava Filo de Alexandria. Era um alexandrino, portanto, nascido no final do 1º século antes de Cristo. E portanto, redigindo a maior parte da sua obra no 1º século da era cristã. Ele foi contemporâneo do Senhor Jesus. Ele foi profundamente Filo de Alexandria. Então aqui só estou apresentando o que de mais básico se pode falar sobre a vida desse homem que marcou profundamente a história do judaísmo dos dias de Jesus. Então sugiro que depois você faça suas pesquisas aí na internet, no Google, sei lá, ou comprando livros. Então ele foi profundamente afetado pela filosofia grega. Foi profundamente afetado pela filosofia grega, especialmente pelo platonismo. E não apenas isso, também, em grande parte, pelos estoicos e pelos pitagóricos. No meu curso sobre a teologia filosófica, você vai ficar familiarizado com a visão de mundo platônica, estoica, pitagórica e tal. Então, na verdade, Filo de Alexandria, ele conhecia melhor o grego que o hebraico e quase podia ser considerado como um filósofo grego. Então, Filo foi criado no helenismo. Note bem isso. Ele foi criado no helenismo e, portanto, ele era judeu fiel por nascimento e religião. Fiel por nascimento e religião. E tratou em seus escritos de recomendar a sua fé ao mundo helenista. Então, nós vamos encontrar esse tipo de comportamento durante toda a história do cristianismo. Sempre encontraremos um cristão que conheceu profundamente a escola de pensamento filosófico vigente, sabe, do seu tempo, e que tratou, portanto, de recomendar o cristianismo a ela, mostrando, assim, como que aquilo que essa escola de pensamento tinha como verdadeiro corroborava o que o cristianismo ensinava. E aquilo que ela não conseguia oferecer como resposta era amplamente respondido pelo cristianismo. Contudo, não foram poucas as ocasiões, insisto nesse ponto, em que pregadores, teólogos, pastores sujeitaram o conteúdo da revelação à cultura, à ideologia, à escola de pensamento filosófico. Então, na interpretação das escrituras judaicas, ele empregou muito o método da alegoria, alegorizando as principais passagens, algumas das principais passagens do Antigo Testamento. Agora, foi de imenso valor para o judaísmo dos dias de Jesus o surgimento da tradução do Antigo Testamento escrito em hebraico, para o grego. Então, é de grande valor que você, aí nos seus estudos subsequentes,
a esse curso que você conheça um pouco do papel exercido nos dias de Cristo pela Septuaginta. O judaísmo helenístico, do qual, portanto, Filo foi o representante principal, em seguida achou expressão e foi reforçado pelo que se conhecia como a Septuaginta ou versão dos 70, e que se compunha de traduções dos livros sagrados dos judeus. Então, o seu nome se deriva da tradição de que a tarefa de tradução foi completada no 3º século antes de Cristo, em 72 dias por 72 estudiosos enviados de Jerusalém a Alexandria a pedido de um dos Ptolomeus. Então, essa tradição se acha em uma carta que, sem dúvida, os historiadores consideram como espúria, como inverídica. A tradução, contudo, foi realmente obra de muitas mãos diferentes, isso é certo, e sua data, então, quer dizer, a sua redação, ela passou por, foi escrita em partes e em vários séculos, ok? Essa tradução, evidentemente, fazia falta, repito, aos muitos judeus para os quais, o grego era o idioma de todos os dias e a quem o hebraico do original era pouco familiar ou entendido somente com muita dificuldade. Então, eu estou aqui citando um parágrafo inteiro do excelente livro A História do Cristianismo, do Kenneth Scott Latourette, que apresenta essa síntese sobre o surgimento dessa tradução que veio em socorro, que foi prestado aos que não sabiam ler em hebraico, ok? E que, portanto, passaram finalmente a ter uma Bíblia em suas mãos, traduzida do hebraico para o grego. Foi o que os reformadores trataram de fazer no século XVI. Lutero, a primeira coisa a qual ele se dedicou foi tirar a Bíblia das mãos do clero, colocá-la nas mãos do povo, e para tal ele pegou a Vulgata Latina, ele pegou a tradução vigente da Bíblia para o latim e fez com que a Bíblia o Novo Testamento fosse escrito lá no castelo do Wartburg, em alemão. E assim o povo alemão teve a alegria de poder ler as escrituras na sua própria língua. Interessante que os cristãos que se dedicaram a essa tarefa, eles acabaram desempenhando um papel crucial na formação desses mesmos idiomas, apresentando simplesmente a norma culta da língua, sabe? E o modo, sendo assim, correto de se escrever. Então, a Septuaginta foi de imenso valor. Agora, então, preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Eu estou aqui enfatizando o fato de que uma das escolas do judaísmo é aquela que poderíamos chamar de helenista. O cristianismo cresceu muito entre essa gente. Judeus, portanto, e gentios que se aproximaram do judaísmo, que viviam sob forte, repito, influência da filosofia grega. E os cristãos, vamos assim dizer, deitaram e rolaram entre essa gente, levando não poucos à experiência da conversão. Agora, vale a pena também nós pararmos para pensar um pouco nas escolas teológicas que havia dentro da Palestina, sabe? Então, das correntes de pensamento religioso. Vale a pena, nesse sentido, nós destacarmos um pouco aqui o papel exercido pelos samaritanos. Os samaritanos não eram judeus e, por isto, eram considerados como intrusos. Agora, em parte, parentes, ao mesmo tempo, quer dizer, eles eram parentes de hebreus, agora, contudo,
que construíram família com gentios. Por isso eles eram considerados pelos judeus como impuros, eles eram classificados como gentios. Eles eram descendentes de alguns dos israelitas que haviam formado o Reino do Norte e que não haviam sido levados cativos em ocasião da queda daquele estado. Eles aceitavam a lei contida no Pentateuco, os 5 primeiros livros das escrituras hebraicas, mas rechaçavam a Jerusalém como centro do verdadeiro culto e não queriam venerar alguns dos escritos contidos nas escrituras judaicas. Por isso eles eram tão odiados pelos judeus. Agora, impressionante é que em meio a todos esses problemas, eles podiam ser encontrados crendo no básico, no essencial, e não apenas isso, vivendo o essencial, apesar das suas dificuldades intelectuais. E é por isso que Jesus inventa uma história de um homem caído à beira do caminho. Na estrada de Jerusalém para Jericó, ele havia levado uma surra, tinha sido roubado. E note, detalhe muito importante dessa história, ele não conseguia se botar de volta no caminho, por si mesmo. Ele nunca dizia, oh meu Deus, ele não conseguia retornar o caminho por si mesmo, exceto se fosse objeto da solidariedade humana, o que é hoje a situação de muitos, que não conseguirão ascender socialmente se não forem socorridos por seres humanos. E aí Jesus descreve o levita passando, o sacerdote, e ignorando aquela dor. E os dois descendo de Jerusalém para Jericó, após terem participado do culto, a caminho de casa. Quer dizer, diziam ter tido um encontro com Deus em Jerusalém, mas no momento em que Deus esperava ser mais especialmente adorado, que é mediante o serviço, em amor, para a glória do seu nome, prestado ao necessitado, eles simplesmente não souberam prestar esse culto custoso. E aí Jesus descreve esse samaritano, que desprezava algumas passagens do Antigo Testamento, que não reconhecia a centralidade de Jerusalém na vida espiritual do povo, meu Deus, miscigenados. E Jesus apresenta esse samaritano se curvando para ajudar aquele pobre homem que havia perdido tudo no assalto e assim, portanto, se tornando na referência do amor e, consequentemente, do culto a Deus. Que pancada o Senhor Jesus assim deu na ortodoxia, mostrando que ortodoxos podem estar espiritualmente mortos. Tome cuidado, que às vezes nós ficamos muito impressionados com a exatidão teológica de certos pregadores, sem, contudo, levarmos em consideração, atentarmos para o fato que muitos desses que são precisos na teologia não são precisos na forma de viver. Não há unção na sua ortodoxia, na forma como a anunciam, e não se percebe na vida deles as obras de misericórdia, o compromisso com a luta pela justiça e pelo direito. Bom, também vale a pena nós destacarmos o papel exercido pelos saduceus. Eram aristocratas, gente com grana. Era uma espécie de casta hereditária, que dizia a coisa indo assim de pai para filho. Eles tendiam, como todo aristocrata, a conformarem-se com o helenismo. Eram conservadores. Quer dizer, eles tendiam, deixa eu ser mais objetivo, eles tendiam a ser conservadores como todo aristocrata. Ora, sempre que alguém disser que o sistema está funcionando, não deixe de fazer a seguinte pergunta: para quem? Para quem ele está funcionando? Para quem o sistema está funcionando, é claro que o desejo é manter todas as coisas nos seus devidos lugares, enquanto uma massa paga preço altíssimo para que uns poucos
vivam do suor do rosto desses homens e mulheres, dessa massa que, mediante trabalho duro, permite que uma minoria viva nababescamente. E uma minoria que exerce controle sobre a indústria, sobre o comércio, sobre o parlamento, o poder executivo, o poder judiciário e até mesmo sobre a vida do pastor. Então, os saduceus tendiam a conformarem-se com o helenismo. Eles aceitavam a lei judaica, agora rechaçavam a lei oral. Daí o confronto deles com os fariseus. Então, eles não acreditavam na imortalidade da alma, no juízo final, do juízo depois da morte, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios e careciam de fervor. Jesus também não os poupou. Observe que Jesus não fechou com nenhum desses movimentos. Isso é uma coisa que deveria ser levada em consideração por nós ao pensarmos nessa lealdade que dedicamos a determinadas tradições, denominações, correntes teológicas. Temos que atentar para isso. Agora, já falei sobre os samaritanos, já falei sobre os saduceus. Olha, só estou apresentando aqui um esboço. Na verdade, o que eu estou querendo é, com esse curso, atingir o povo. E de modo que esses que me ouvirem possam sair do seu estado de inocência teológica. Não estou aqui considerando ninguém idiota, mas é claro que há pessoas entre nós que não carecem de conhecimento, mas gente que tem cérebro, gente que diante dessa apresentação do que eu já chamei de caminho das pedras, vai saber caminhar por conta própria, e assim deixando de se tornar presa da sinagoga, presa do escriba, presa daquele que usa a Bíblia para proveito próprio, né? Então, você tem essa figura agora aí, uma terceira corrente de pensamento teológico de grande valor para o judaísmo dos dias de Jesus e, consequentemente, para o cristianismo, que eram os fariseus, que desejavam guardar pura da contaminação estrangeira a fé hebraica. Olhe, portanto, para o objetivo desses homens: manter a fé incontaminada da influência pagã, da influência gentílica, da influência helenista. Então, eles eram o oposto dos saduceus. Acreditavam em demônios, acreditavam em anjos, acreditavam na vida após a morte, acreditavam na imortalidade da alma, no juízo final. E por tudo isso, exerciam muita influência sobre o povo. Mas é interessante observar essa obra do diabo na vida das pessoas, porque botar um herege contumaz, assumido, que expõe explicitamente o seu devaneio teológico, isso seria muito alarmante. Então, com a estratégia, pega um ortodoxo e põe esse ortodoxo a serviço do inferno. O que Jesus tinha a dizer sobre os fariseus? Vocês colocam fardos sobre os ombros das pessoas que ninguém consegue suportar. Nem vocês mesmos são capazes de praticar o que prescrevem. Quem tem contato com vocês fica pior. Vocês são sepulcros caiados. Por fora, sabe? A aparência de limpeza. Sabe? É o túmulo pintado de branco. Por dentro, podridão. Então Jesus chamou muito seus discípulos a tomarem muito cuidado com a contaminação, sabe? Por meio do contato com os fariseus. Havia também nos dias de Jesus os essênios, que viviam juntos e tinham tudo em comum. Eles não possuíam escravos, não eram afeitos à guerra, eram austeros em alimento e roupa, fugiam de todo prazer e, olha que coisa bonita, ajudavam os pobres. Agora, impressionante, né? A dificuldade daquele que se aproxima da palavra de manter uma simetria de caráter. Então lá você encontra alguém que está preocupado com o pobre, está preocupado com a paz, com a vida comunitária, mas dentro de uma cultura ascética,
sabe, de um rigor moral que enlouquece, que neurotiza, que adoece. É por isso que o cristianismo prevaleceu. Porque no cristianismo você tem tudo isso. No cristianismo você encontra o chamado para a comunhão, para a amizade duradoura. Você encontra o amor pela verdade. Quer dizer, a convocação para que os cristãos se tornem teologicamente cultos, conheçam a sua própria fé. Agora, ao mesmo tempo, o cristianismo joga a gente para o mundo e diz para sermos sal da terra e luz do mundo, para nós fazermos ciência, para nós entendermos que o exercício da nossa atividade profissional pode ser feito para a glória de Deus. É claro que o cristianismo nos chama para a promoção de uma cultura de paz, mas não há espaço no cristianismo para vermos um homem como Adolf Hitler avançar com suas tropas e permanecermos de braços cruzados, testemunhando assim o mais forte prevalecer sobre o mais fraco, sabe? E levando terror para aquele que não tem como se defender. É isso que é encantador na fé cristã, essa simetria de caráter, esse equilíbrio que nós não encontramos nessas correntes de pensamento teológico dos dias de Jesus. Então, olha só, terminando aqui a aula de hoje, é muito difícil falar da riqueza do judaísmo no decurso de 40 minutos, com tão poucas palavras. O cristianismo deve muito ao judaísmo, mas não dá para, a partir do judaísmo, você chegar à conclusão que um dia surgiria algo como o cristianismo, porque as diferenças são, assim, profundas. E tão profundas que o cristianismo conseguiu, que o judaísmo jamais alcançou. O cristianismo se espalhou pelo mundo todo. Está em todos os continentes, em todas as culturas, nas mais diferentes cidades, conquistando, no decorrer dos séculos, conquistando bilhões de corações, cumprindo a profecia de que o número de salvos seria como as estrelas do firmamento, tal como Abraão pôde contemplar na sua visão, porque é da natureza de Deus abençoar. Então vai haver muita salvação, sem a mínima dúvida. Vai ser como os eleitos são como a areia da praia, né? São como as estrelas. Então, eu vou me dedicar na próxima aula a tratar dessa diferença, mas do ponto de vista do papel da pessoa de Jesus. Sabe que, assim, o que eu estou dizendo nesse final de aula é que o cristianismo tem íntima ligação com o judaísmo. Os cristãos têm a literatura judaica, o Antigo Testamento, como inspirado por Deus. O Antigo Testamento esteve sempre presente nos púlpitos cristãos. Contudo, como que o cristianismo foi além do judaísmo. E eu espero falar algo sobre isso na próxima aula. Tá bom? Que Deus o tenha abençoado muito. Eu gostaria só de ressaltar, se me perdoe tocar no assunto, é que essas aulas todas eu estou oferecendo gratuitamente. Então, se você quiser colaborar com o Instituto ACC, basta você enviar uma oferta para esse Pix, palavraplena@gmail.com. Eu estou vivendo disso. E com esses recursos eu vou poder ampliar esse ministério de ensino. Eu acredito que é uma missão que nós devemos abraçar, a de pegar esse mar de cristãos, de membros das igrejas evangélicas do nosso país, sabe, e ajudar essa gente preciosa a conhecer a sua própria fé. Não apenas isso, conhecer a beleza da sua própria fé. Tá bom? Deus abençoe e guarde. Até a próxima aula.